Seja bem-vindo à Carta Fácil MZ, que é a maior plataforma digital do Código de Estrada em Moçambique. O objetivo das nossas aulas é facilitar a entender melhor o Código de Estrada aos candidatos, aos pretendentes e, por que não, para os que têm já a carta, para melhor entender, recordar as disposições do Código de Estrada. Pela sua importância, antes de abordarmos a legislação sobre o Código de Estrada, vamos falar do sistema de circulação rodoviária. Este sistema de circulação rodoviária é composto por 5 elementos, que é o homem, o veículo, a via, a legislação e o ambiente. O homem é ele o elemento principal de todo o sistema. Dos atos deste homem no sistema depende, em larga medida, a segurança e a insegurança nas rodovias. É por isso que é muito importante que ele, o homem, esteja em perfeitas condições psicológicas e fisicamente para poder garantir a segurança nas rodovias. O veículo, é muito importante que este veículo esteja em perfeitas condições técnicas para poder circular nas vias públicas, porque é este veículo que terá que garantir a segurança também dos outros utentes da via pública. A via pública. As vias públicas têm de estar em perfeitas condições de ser utilizadas. O melhor seria quando o número de veículos em circulação aumentar, este aumento de veículos em circulação ser acompanhado pela melhoria das vias de circulação. Porque de nada vale aumentar o número de veículos em circulação sem olhar para as condições das vias de circulação. Cá entre nós sabemos que não produzimos veículos. Então, se as vias não oferecem a boa condição de circulação, vamos passar a vida a importar veículos para serem partidos em pouco tempo. A legislação é o elemento que disciplina a utilização das vias públicas. Por isso, o homem é exigido o conhecimento profundo desta legislação para poder utilizar bem este veículo nas vias públicas. O ambiente é um fator que, de certo modo, altera a situação de transitabilidade. E, mais uma vez, o homem é convidado a dominar melhor a legislação para melhor vencer esses dificuldades todas que ele vai enfrentar causados pelo ambiente.
É o caso de chuvas intensas, nevoeiro, fumo, etc. e etc. Os condutores dos veículos automóveis são obrigados a conhecer com profundidade o Código de Estrada, para poderem aplicar estas disposições do Código de Estrada nas vias públicas. Mas, afinal, o que é o Código de Estrada? A esta pergunta podemos encontrar várias, mas eu vou escolher esta. Código de Estrada é um conjunto de regras e sinais que disciplina o trânsito nas vias públicas. Então, com esta resposta, o candidato facilmente compreende que o Código de Estrada é composto por 2 capítulos. Um capítulo de sinalização e o outro capítulo de regras. Então, nós já vamos de ver o que é que trata o Código de Estrada em si, ou a legislação, e depois, onde as condições o exigirem, vai aparecer o sinal, a sinalização. Portanto, legislação estabelece regras gerais por onde devem circular os veículos, as velocidades que devem praticar, mas nós sabemos que não são todos os lugares em que essas velocidades, por exemplo, devem ser observadas. É o caso de dentro das localidades, junto de escolas, junto de hospitais e outros aglomerados, terá que se impor uma redução dessa velocidade. É daí que vai aparecer a sinalização. Antes de abordarmos o capítulo de sinalização, gostaria de explicar alguns pormenores. Geralmente, quando nós entramos numa sala de aulas, aula teórica, deparamos-nos com uma série de sinalização espalhados pela sala. Então, isto dá-nos a impressão de que são tantos sinais que eu dificilmente vou sair daqui. Mas vamos tentar resumir isto em apenas 3 grupos de sinais. Olhando bem para o que está no livro, estes quadros, esses sinais, apresentam-nos apenas 3 figuras geométricas. Então, temos lá 3 grupos de sinais. Temos uma figura, temos sinais que têm a figura de um triângulo equilátero, independentemente das cores que apresentam o fundo. Segundo grupo, vamos encontrar um grupo que tem sinais de forma circular. E o terceiro grupo, vamos encontrar aqueles sinais que têm a forma quadrada ou retangular. Então, isto equivale a dizer que temos lá na sala sinais de perigo, sinais de prescrição absoluta e sinais de informação. É importante sabermos as características de cada grupo. Os sinais de perigo, como eu estava a explicar, têm a forma de um triângulo equilátero. Tem uma orla vermelha. Agora, poderá ter um fundo branco ou um fundo amarelo. Isto não vai alterar o nome, pertencer ao grupo dos sinais de perigo. Cada sinal vai ter lá um símbolo ou inscrições pintadas a preto. Estas são as características dos sinais de perigo. Agora,
uns têm um fundo branco e outros têm um fundo amarelo. É fácil. Os que têm um fundo amarelo é porque o perigo que indicam é temporário. Então, todos os sinais de forma triangular, orla vermelha, fundo amarelo, com símbolos ou inscrições pintadas a preto, são sinais de perigo temporários. Aqueles sinais que têm forma de um triângulo equilátero, orla vermelha, fundo branco, com símbolos ou inscrições pintadas a preto, esses são permanentes. Então, simples. Agora, o segundo grupo, os sinais que têm a forma circular, por sua vez, também subdividem-se em dois grupos, mas todos são sinais de prescrição absoluta. Só que uns vão ser de proibição e outros de obrigação. Todos são de prescrição absoluta. Agora, uns têm orla vermelha e fundo branco. Outros são permanentemente azuis. É por isso que os que têm o fundo azul são de obrigação. Os que têm fundo branco com orla vermelha são de proibição. Então, os sinais de proibição, as suas características são forma circular, orla vermelha, fundo branco, símbolos ou inscrições pintados a preto. Os que têm os de obrigação têm a forma circular, totalmente azuis, com símbolos ou inscrições pintados a branco. Estes são os sinais de prescrição absoluta. O terceiro grupo é composto por sinais de informação, que são de forma quadrada ou retangular, são totalmente azuis, com símbolos ou inscrições pintadas a branco, salvo algumas exceções. Agora, cada grupo de sinais tem um objetivo. Os sinais têm a finalidade de transmitir mensagens específicas aos condutores. É muito importante nós, os condutores, conhecermos essas mensagens. Tem uma mensagem mãe, uma mensagem principal, que abrange a todo o grupo. E depois teremos lá várias mensagens que seriam espécie de individualmente.